Hoje, o segundo episódio da nossa série sobre a cheia histórica do Rio Madeira, que completa então 10 anos. Hoje nós vamos acompanhar como ficou o complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré representa a origem da nossa cidade. Com o suor de milhares de trabalhadores, a obra foi concluída em 1912, ligando Porto Velho ao município de Guajará-Mirim. Mas todo esse patrimônio foi ameaçado em 2014 com a cheia histórica do Rio Madeira. As peças centenárias ficaram debaixo d'água. Nem o nosso maior patrimônio escapou da força do Rio Madeira. Esse barulho que a gente ouve é da correnteza batendo contra a estrutura de metal. Cenas que o ferroviário Antônio Moisés não consegue esquecer até hoje. Moisés, mais ou menos em qual parte que a água chegou naquela época? Nesse galpão aqui, a água chegou acima desse zinco aí. Dessa parte aqui? Acima desse primeiro zinco aí, uns 40 centímetros acima. O senhor estava contando agora há pouco que o senhor ajudou a carregar as peças históricas que estavam aí e foram atingidas, né? Sim, com certeza. Foi uma loucura que nós saímos daqui um dia, lembro, que saímos daqui, a água estava em cima do pátio. Normal em cima do pátio, que nem de vez em quando chega. Quando foi no dia seguinte que nós chegamos de manhã, a água estava dando na metade da perna. O senhor ficou preocupado a partir daí? Daí a gente enlouqueceu. Aí, cara, aí foi um tragédia demais, porque aí foi uma alagação fora do comum. Essa máquina ficou a metade no fundo. Quando o senhor viu essas máquinas assim, debaixo d'água, as peças, como é que o senhor ficou? Eu fiquei triste, porque é um patrimônio nosso, cara, que já respaldado, que eu sabia que não ia mais funcionar, porque eu conheço que isso aí, as perdinas não prestam, as caldeiras não prestam, o que está bom só o rodante. Mas o resto, o pouquinho que tinha na 18, que ainda podia funcionar, que já funcionou um tempo aí para pitar, o cara levou o cilindro do óleo para as bichas funcionar. Aí, poxa, roubaram os canos da caldeira fora do... Aí ficou o negócio fora do... Convidamos o historiador Alex Paletó para reviver este triste capítulo da nossa história. Foi um momento assim de impacto, mas na hora que a ficha caiu também foi um momento de tristeza, porque você vê algo tão importante para a gente, que é o Rio Madeira, o nosso Gange, que a gente tira muito proveito desse rio. A população ribeirinha depende desse rio para sua sobrevivência, para o plantio, para o pescado. Então é um rio que tem uma história para a nossa cidade de grande magnitude. Então, evidentemente, a gente sabe da importância do rio. Nunca imaginava que esse rio pudesse propiciar um momento tão difícil, de tamanha tragédia para a nossa cidade. E, evidentemente, além das pessoas terem suas vidas afetadas, a mobilidade das pessoas tem sido afetada, mas, de fato, o que mais impactou foi olhar a grandiosidade da história da nossa Estrada de Ferro Madeira-Mamoré debaixo d'água. Teremos aí pela frente muito trabalho para restaurar, revitalizar, tentar de alguma maneira reconstruir parte dessa história que está sendo afetada. Uma quantidade de água que nem o Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, havia registrado. A umidade ela ficou muito acumulada na Cordilheira dos Andes, provocando esse grande excesso de chuva no Peru e na Bolívia. A gente teve volumes de chuva que ultrapassaram 2 até 3 vezes a mais da média histórica para esses 3 meses, de janeiro, fevereiro, março. E tudo isso acabou desaguando no Rio Madeira, provocando a catástrofe que nós estamos falando. Do alto, a dimensão da destruição. O complexo debaixo d'água. Locomotivas quase submersas. Trilhos desapareceram. Peças centenárias marcadas pela lama.
sabe que nós perdemos aí mais de 50% do acervo original da ferrovia, do museu, muita coisa se perdeu. Peças históricas. Peças históricas, centenárias. Se não fosse, na época, ativistas, museólogos, historiadores, a população se organizar, o Exército Brasileiro, na época, o general André Novaes, que disponibilizou a 17ª Brigada para auxiliar e resgatar muitas peças pesadas do museu, a gente teria perdido mais. O senhor viu isso aqui tudo alagado, deu um sentimento de tristeza, de perder aquelas peças tão históricas para a nossa cidade? Sim, amigo, era muita tristeza, né? Era muita tristeza porque a gente sabia de certeza o quanto de peças da ferrovia que tinha dentro do museu. O museu, na época, era montado de peças dos trens da ferrovia, né? Então, com isso, a tristeza era muito grande. 10 anos depois, a história resiste. Nem a força da água foi capaz de destruir a memória de quem luta pela preservação do nosso patrimônio. O que representa a estrada de ferro para o senhor? Muita coisa, minha família veio de muito longe para cá e tudo morreram, não voltaram nenhum. Até eu vivo aqui para contar a história. Quando o senhor estiver vivo, então, vai continuar defendendo a estrada de ferro? Eu saio daqui quando morrer. Aqui é meu berço, aqui não tem pra onde eu ir, não. É uma paixão mesmo. É uma paixão. É a nossa história e é o nosso ser, né? Nós somos caboclos daqui. A gente tem que amar isso aqui, tem que viver isso aqui, porque é a nossa vida. Esse momento foi triste para a sociedade, mas também fez com que os futuros gestores pudessem ter a preocupação de restaurar e revitalizar esse espaço para as futuras gerações. Siga o YouTube canal SIC TV, rumo aos 300 mil inscritos.